Oi, você não chegou aqui por acaso. Esse canal aqui é para você que deseja crescer espiritualmente sem mimimi, então vem comigo. Vamos falar sobre dízimo. Será que é obrigatório dizimar na igreja? Será que quando nós não dizimamos, nós estamos roubando de Deus? Vamos tirar essa dúvida? No Novo Testamento, só existem 3 passagens que falam a respeito do dízimo e eu vou estar trazendo aqui para vocês. Livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Esta passagem está se referindo a uma conversa entre Jesus e os fariseus. Os fariseus eram os homens responsáveis por ensinar a lei de Deus no templo e nas sinagogas naquela época. E Jesus estava falando para eles que ele se preocupava com dízimos, com as ofertas, mas que não se preocupavam com a justiça e com a misericórdia, que devia ser algo com a mesma importância para eles, e não apenas com os dízimos e as ofertas que as pessoas levavam até o templo. E vocês também podem perceber que aqui Jesus não está falando sobre o dinheiro, mas está falando que o dízimo era o endro e o cominho, eram iguarias da época, porque naquele tempo as pessoas dizimavam a 10ª parte, que é os 10% das suas colheitas e das suas criações. Essa cultura entre os judeus começou desde Gênesis, quando Abraão fez o dízimo, o primeiro dízimo, lá no comecinho da Bíblia, e vem sendo colocada em diversos livros da Bíblia. Jacó também deu dízimo e outros. Porém, eles davam aquilo que eles possuíam. Depois de Moisés, quando o dízimo foi estabelecido e colocado na escritura, escrita por Moisés, as pessoas doavam a porcentagem daquilo que elas produziam. E elas faziam essa doação, e foi estabelecido na lei, porque a tribo de Levi foi escolhida como a tribo que iria trabalhar exclusivamente para a obra de Deus. Ou seja, os levitas, eles trabalhavam exclusivamente no cuidado do templo, no cuidado com os holocaustos, com os cânticos ao Senhor. Ou seja, eles foram separados para ser exclusivo para Deus, e nem terra eles possuíam. Eles eram alimentados pelas doações que as outras tribos davam, que era o dízimo e as ofertas que as pessoas faziam para Deus no templo. Eles tinham o direito de ser alimentados com dízimos e com as ofertas, para suprir as necessidades deles pelo trabalho que eles faziam para o Senhor. E dependendo da época, não era apenas 10%, mas era mais de 20% que eles doavam de dízimo, mais as ofertas. No livro de Atos, no seu capítulo 15, versículo 28 e 29, diz assim: Na verdade, pareceu bem
ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhas das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Nesta passagem de Atos 15, versículo 28 e 29, o apóstolo Paulo está orientando a igreja, falando para a igreja que é bem visto aos olhos do Espírito Santo de Deus não impor encargo algum, senão as coisas necessárias, que é não pecar. No versículo 29, ele fala sobre a adoração de ídolos, sacrifício de ídolos, sobre o sangue, a carne, sobre a fornicação. Ele está falando sobre o pecado. Ou seja, não há imposição do Espírito Santo de Deus, não há uma obrigação sobre os cristãos, uma imposição por tais coisas, mas sim para que não pequemos contra Deus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Deus ama ao que dá com alegria. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está sendo muito claro, falando que tudo que nós fazemos para a obra de Deus, a contribuição que nós fazemos, tem que ser segundo propôs no seu coração, no nosso coração, ou seja, aquilo que o Espírito Santo de Deus propôs ao nosso coração. Não pode ser por obrigação, não pode ser com tristeza, com avareza, mas tem que ser com alegria. Nós precisamos doar, ofertar, dizimar com alegria na casa do Senhor, não por obrigação. E não está especificando a porcentagem que nós temos que dar, porque o Espírito Santo de Deus é as nossas condições que vai nos dizer qual a porcentagem que nós devemos estar dizimando na casa do Senhor. Ou seja, você não é obrigado a dizimar. Se você não dá dízimo, você não está em pecado. Eu sei que muitos pastores e muitas igrejas costumam usar muito o livro de Malaquias 3 para falar que se você não dizimar, o devorador vai tomar conta das suas finanças, você não vai prosperar. Mas todas as vezes que um homem de Deus, uma mulher de Deus, usa a palavra de Deus para nos falar sobre algo, nós precisamos examinar as Escrituras, estudar as Escrituras, para ver se aquilo que está sendo dito é verdadeiramente da parte de Deus. Temos que examinar sempre as Escrituras. Não importa o que o outro fale conosco. O contexto de Malaquias está falando com referência às plantações daquele tempo, está falando sobre os gafanhotos. Então, o único devorador hoje que pode destruir as suas finanças e fazer você não prosperar é você mesmo. Nós somos o próprio devorador do nosso dinheiro, porque se nós não soubermos administrar o nosso dinheiro, nós não vamos prosperar.
Ao contrário, só vamos atribuir dívidas e nunca vamos conseguir sair do lugar. O que precisa ser feito é uma boa administração. Outra coisa muito importante, ninguém rouba de Deus, porque tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Você não está roubando o dinheiro de Deus. Se neste mês, por exemplo, você não pôde dizimar, mês que vem você não vai dizimar o dobro, porque você não roubou nada de Deus. Você não deve nada para Deus. Tudo já é dele e tudo que ele nos dá é pela graça e é dele. Porém, nós não devemos usar essa verdade para dar lugar para a avareza, porque nós sabemos que tem pessoas que não dão dízimo e nem dão oferta, não porque não pode ou porque não conhece a verdade bíblica, mas porque é avarenta, porque não gosta de abrir a mão, não gosta de doar. E um dos frutos do Espírito Santo de Deus é a bondade. Nós sabemos que um templo precisa de cadeiras, precisa de ventiladores, precisa pagar conta de água, conta de luz, precisa de produtos de limpeza para fazer a higiene do local. Muitos dos templos, o espaço é alugado, precisa também estar pagando o aluguel. Se o pastor local é um pastor que não tem um trabalho secular, mas que ele vive inteiramente para a obra de Deus, ali 24 horas por dia, ele só faz aquilo ali, se dedica 100% para as suas ovelhas, é lícito ele ter o salário dele, porque a palavra de Deus diz que todo trabalhador ele é digno do seu salário, e estar na obra de Deus, estar dentro de um templo, estar apacentando, é estar trabalhando para Deus. Então, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, que fazemos parte de alguma congregação, nós precisamos ter a consciência de que aquele lugar precisa de manutenção, que aquele lugar precisa de dízimo, precisa de oferta para continuar se mantendo. Se você não pode estar fazendo a doação do dízimo de 10%, dê de 5%, se você puder dar mais, dê de 20%, de 50%, faça conforme o Espírito Santo de Deus propor no seu coração. Na hora que você for ofertar também, oferte conforme aquilo que Deus propor no seu coração. Porque se você for ofertar ou se você for dizimar com avareza no coração, dando apenas pensando no que você vai receber em troca ou por obrigação, porque alguém está te incitando a dar, porque alguém está te obrigando a dar, esse valor que você está depositando no altar do Senhor, ele não vai estar sendo recebido pelo Senhor. Ele não vai ser revertido em bênção para você, mas ao contrário, ele pode até se tornar verdadeiramente uma maldição para você, porque é algo que você vai estar fazendo sem ser de coração, mas sim por imposição do homem. Ou seja, para resumir, você não é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a ofertar. Porém, se você é uma pessoa consciente e sabe que a congregação onde você está precisa de manutenção, se você é uma pessoa que pratica a misericórdia, que pratica a bondade e você quer ver a obra de Deus crescer e você gosta de trabalhar para o reino de Deus, você vai sim dizimar, você vai sim ofertar com alegria e com amor. A quantidade, a porcentagem é aquilo que Deus propôs ao seu coração para você fazer. Então, foque no que é importante e vai cuidar da sua vida.